Vamos lá, então? Assim, logo depois do intervalo, entra um senhor na sala de aula e pergunta quem ali gostava de música e se interessava em participar da bandinha. Por que que em São Bernardo tinha tantas bandas, né? Ele me perguntou, por que que você quer um trombone? Eu falei, eu quero um trombone que eu quero tocar no Baeta Neves e quero que as pessoas escutem lá na Marechal Deodoro. Essa era minha projeção. Lá é a mola propulsora para você começar a ter uma carreira. Pensa que São Bernardo só faz Volkswagen, só faz Mercedes-Benz. Não, faz música também. Somos músicos do Baeta que ganharam o mundo. Em 1962, eu era maestro da Banda São José. A dona Antoninha, ela era diretora da escola e também residia no mesmo bairro, né, no bairro Baeta Neves. E nessa escola, no Dr. Baeta Neves, tinha um conjunto rítmico. Daí essa professora que dirigia esse grupo, ela se removeu, ela ia para uma outra escola. Para não deixar morrer, a dona Antoninha me convidou para dar sequência naquele empreendimento, né? Mas eu achei que daria para a gente fazer alguma coisa maior, que seria dar sequência, mas ensinar música, para eles tocarem instrumentos, né? Clarinete, trombone e tal. Enfim, montar uma banda. Até então, não existia banda infantil, né? O sucesso foi bom, né? Grande. Então, todos os bairros queriam ter uma bandinha. Do Rodeamos, nós viemos aqui, fizemos várias apresentações aqui no centro e um alto-falante convocando as crianças, né? Porque ia começar a se fazer uma bandinha igual àquela. Teve uma época que teve a banda do Baeta mais 5 bandas infantis. Você aprendeu ali com o maestro uma coisa que poucos maestros e professores conseguem passar, que é a possibilidade de você vir a ser um criador, né? Você criar uma música. Dava aula de teoria, e aí a aula de solfejo era individual. E tinha aquele que se sobressaía, aquele que ia mais rápido, né? Chegava primeiro no ponto certo para pegar o instrumento que a gente falava, né? Ele fez um por um, passava lição por lição. E a gente, assim, os mais antenados, que era eu, mais outros meninos que era meio terrível, ficava prestando atenção como que era aquela lição. Agora vai dividir você. Aí você já tinha decorado, do, sol, pé, ia tocando. Ele falou assim, onde você parou? Sabe assim? É onde você está? Aqui. Aí não. É aqui, Serineu? Não. Rapaz, aonde você está? Aí vinha na orelha. Ele sabia muito bem, assim, lidar pedagogicamente com a criança. Ele sacava a criança e também sempre um pouco austero para não ter bem 40 moleque, para também não ter folga na direção. Porque uma coisa é você trazer a partitura escrita, você interpreta, dá trabalho, tem que ter uma cultura musical e ele dava pra gente.
Outra coisa ele falar, vamos tocar. Alguém sabe alguma música? Falou, vamos tocar o tema do Romeu e Julieta, que era aquela melodia de um filme famoso. A gente colocava ela em ritmo de marcha e tocava marchando. E quem tirou primeiro? Era o cara que conseguia tirar. Então ele passava a melodia em notas. Lá, do, si, mi, sol, mi, lá, sol, fá, sol. O outro pegava, o outro pegava. O outro. Imagina assim, você está fazendo um laboratório de criação artística. Mas a gente tinha uma vida normal, assim, de moleque, soltava pipa, jogava bola. Só que além disso, a gente ia na bandinha. Então a gente tinha ensaio, a gente ia 2 vezes por semana fazer a teoria, alguma coisa de ensaio. Teoria. E no sábado tinha um ensaio geral da banda. O instrumento que eu gostava na época era o trompete ou o sax, né? Mas como a gente tinha que pegar o instrumento da bandinha, e o que tinha na época era o trombone. Aí o Selineu falou assim, olha, você pega o trombone e você vai ficar mais uns 6, 7 meses fazendo teoria até a espera de um trompete ou um sax. E aí já queria tocar porque não aguentava mais as aulas só de teoria, né? Então eu aceitei o trombone para poder viajar, para poder, né, participar de todo o evento que era a bandinha. Não era só música, era viajar, era convivência. Eu acabei tocando o saxofone mesmo, né? Eu acho que deveria ter disponível lá, porque muitas vezes o cara vai para o instrumento que tem lá, né? Aí me deu um sax, levei para casa e cuidava, até era cuidadoso, arrumava, limpava, lustrava. Aí devolvi para ele e falei, Selineu, não é isso, é caixa. A gente fazia muita televisão, 3, 4 vezes por semana. O programa Silvio Santos tinha um quadro chamado Cidade contra Cidade. E ele pegou uma música, até o meu irmão, que tocava trompete, entrou solando, né? Depois que todos estavam postados, ele entrou tocando uma música, não sei se o nome é Favela. Como é que é? Favela, ô favela, favela que mora no meu coração. Ele veio tocando com trompete e a batucada, e depois a banda toda tocando a música. Foi um negócio assim emocionante, bonito demais. E nós acabamos ganhando do Ronaldo Lac. Então, a partir desse instante, as cidades começavam a fazer convites, né, para a gente se apresentar na cidade. Fomos para Porto Alegre várias vezes, para o Rio Grande do Sul. Fomos para quase o interior de São Paulo todo. Viajamos todo quanto é lugar, a gente viajava muito. Inclusive minha mãe às vezes ia junto. As primeiras viagens da minha vida. Teve uma passagem muito interessante, porque assim, a bandinha uma época foi convidada para tocar para a rainha da Inglaterra, lá em Londres. E então foi aquele rebuliço, né, na banda e tal, e como que vai fazer, não sei o que lá. Só sei que a molecada chegou até a tomar vacina para pegar o visto e tal, mas infelizmente não rolou. Mas seria uma aventura, uma outra aventura muito legal também. A gente era muito bem recebido. Então, chegou a bandinha do Baeta e você ouvia rojões dentro do ônibus. O mais pitoresco de todas foi quando o mestre teve a ideia de fazer que a gente entrasse na cidade de Piracaia, tocando. O ônibus parou antes de chegar na cidade, a gente pôs o fardamento. Só que a cidade era cheia de montanha, deu trabalho, viu? Os desfiles eram
ficava muita gente assistindo. Eu lembro até hoje, quando a gente encerrava o desfile, vinha geralmente a banda do Baeta era que encerrava, né? Porque a gente vinha desfilando no palanque, a gente parava e dava um show. Teve um desfile de São Bernardo do Campo, que era o naipe de trombone que puxava a banda, né? Então o Irineu falava assim, ó, vocês vão passar, ele ia ficar perto do palanque, vocês vão passar pelo palanque, mas volta, faça uma evolução, que eu vou estar de frente com vocês para dar o comando, faço parar a música e a gente começa a tocar pro pessoal que estava no palanque. Né? Passei o trajeto ali perto da onde é a matriz, né? Que o palanque ficava ali, eu levei a banda embora. Só vi o Irineu daqui a pouco correndo atrás de mim, você tá louco? No que eu fiz a banda voltar para fazer a evolução ali perto, o pessoal da Guarda Mirim começou a voltar de costa, porque eles não sabiam fazer a evolução, ficou uma coisa engraçada. No Cacilda Becker, onde se apresentava a banda do Baeta, a banda de Rude Ramos e a banda da Cidade das Crianças. Então não tinha campeão, mas saía faísca. Ou mantínhamos uma certa rivalidade quando nos encontrávamos em desfiles, em alguma disputa de prêmio. Eu me lembro que teve um programa de TV na época em que a banda do Baeta competiu com a banda do Rude. Nós tocamos inclusive um trecho de uma peça clássica chamada Visione, e se não me engano o compositor era o Bertolucci. E a banda do Baeta tocou um tema popularíssimo. E a banda do Baeta ganhou a competição. E nós ficamos assim, não, mas como pode? Tocamos uma peça clássica e eles tocaram uma peça popular. E a gente não entendia muito isso daí, mas isso era coisa da adolescência, uma coisa mais da época. Porque depois nos tornamos grandes amigos e temos grandes músicos oriundos da banda do Baeta e grandes músicos oriundos da banda do Rude Ramos. Bom, não poderia deixar de mandar minha energia, o meu abraço e meu agradecimento pelo o nosso maestro, que além de tudo era um visionário. A banda do Baeta era uma banda popular no Brasil inteiro, graças à ideia que ele teve de a gente não só tocar dobrados, tocar lendo partituras complicadas, mas também tocando músicas populares, músicas que estavam em trilhas de filmes, músicas que faziam com que o interior de São Paulo, que eu vivi muito, estivesse sempre em festa quando a gente chegasse. Obrigado, Irineu. Você sabe que um dia vai ter que sair, mas não naquele momento, nós sabíamos disso. Né? Mas aí nesse meio tempo, nesse inteirinho, depois de alguns anos na banda, o que na época era muitos anos pra gente, mas na verdade não era, mas apareceu uma figura no caminho, que foi da banda. Na primeira formação da banda, acho que nos anos 60, o Esqui. Ele foi um elo entre nós, a garotada, e já uma outra visão assim, da música, né? Que o pessoal estava parando com o Irineu e foi estudar na Fundação das Artes. Ali o contato, o início da Fundação das Artes. Nelson Aires, Hector Costita, Roberto Sion, o William Caran. Amigo, ali foi assim, eles pegaram o auge. João Cristal. Logo que eu entrei na Fundação das Artes, eu tive contato com a moçada do Baeta. Porque eles também estavam chegando, eram mais novos, inclusive todos eles eram mais novos, mas estavam todos chegando, tinha uma média de 12 anos,
13 anos, a moçadinha, né? Nós tocávamos muito juntos, porque ali tinha uma big band que chamava Salada Mista, na Fundação das Artes. E eu era o pianista da Salada Mista. E os músicos sopros eram todos, basicamente, quase todos, basicamente, da banda do Baeta. Encontrei o Bocato, o Esqui, o Jacaré, né, na Vila Baeta, em 78, no segundo semestre. Né? Aí o Bocato falou, porra, Baldão, tem uma banda de baile aí que nós vamos viajar para o Nordeste, você não quer atacar lá, tá precisando de sopro? O Bocato, né, também com 20 anos. Né? Eu falei, então tá legal, eu vou tranquei a matrícula na engenharia e fui tocar nessa banda de bailes que o Bocato participava, né? Aliás, estava o Nonô, que é o Norberto, o Nonô, o da Júlia, o Bocato e eu. Nós éramos os sopros da banda, que era um super status show. Nossa. O Bocato também estava fazendo cursinho e ia estudar medicina. Claro que ele não entrou em medicina, que não seria o Bocato que nós conhecemos. Né? Ou poderia virar um médico, um monstro também. Eu diria que a gente estava aos poucos se profissionalizando. Faltava um grande passo, e esse grande passo foi dado pelo César Camargo. O César estava procurando músicos para formar um time que viria a ser a banda do Show Saudades do Brasil. Nisso ele vem até São Bernardo, ele cita no livro dele, nas memórias dele, que ele vem, conhece o pessoal, vê lá um cara muito alto, muito magro, tímido, né? E lá ele descobre que é o Bocato, fica completamente encantado. E junto com o Bocato vão mais 2 músicos, o Nonô e o Faria. Esse time vem a formar o naipe de metais que tocaria no show, no Saudades do Brasil. A partir daí a carreira do pessoal deslancha, né? E o Brasil passa finalmente a conhecer o Baeta Neves. Tem o trecho do show, que é esse daí. E eu estava uma vez numa oficina mecânica e eu escutei um som assim. E era a rapaziada que estava se reunindo na casa do Farias, que eles estavam fazendo uma banda, né? Por sinal, muito violento, né? Não era só jazz, não era só clássico, não era chorinho, não era nada. Era essa mescla que já vem um pouquinho da banda do Baeta. A gente fez fundação, todo, se aperfeiçoou, mas tem muito disso. Nós tocamos com Elis Regina, tocamos com a Rigo Barnabé, tocamos com a Rita Lee, em Mato Grosso, N pessoas assim. Mas essa coisa veio uma forma apimentada disso, entendeu? Vem incrustado no DNA da gente. Na metalurgia, na época, a gente tinha o Nonô, o saudoso Nonô, o Faria, o Jacaré, o da Júlia, o Bocato, e na época, na primeira formação, o único que era de fora da banda era o Lino Simão, que é um dos compositores também, né, que dividiu a banda com a gente. Então esses 5 era, então a gente pensava muito igual na época, a gente viajava junto, então era, acho que por isso que deu tão certo a metalurgia naquela época. Lembrava muito Frank Zappa, né? Aquelas bandas dos anos 70 que faziam fusion, né? De jazz rock. E o metalurgia teve muita influência dessas bandas aí. Foi muito importante para a cena independente musical brasileira, instrumental principalmente, né?
É um divisor de águas aí na cena. Muito, muito bom, muito importante. Não há o que falar desses músicos aqui, que até hoje são referência para toda uma geração de música que se faz aqui no ABC, que se produz aqui no ABC. Surpresa na Fábrica do Som. Surpresa para nós todos. A metalurgia. Banda infantil Mirim de Vila Baeta Neves deu sequência a uma trajetória cultural iniciada lá atrás, ainda no tempo do Império, com a chegada dos imigrantes que formaram suas bandas, com a chegada das famílias que vieram de todas as partes do Brasil e que se entretinham com a música. E levaram isso adiante, num trabalho que envolveu a escola. O Baeta tinha uma tradição, sim, de maloca. O pessoal falava gíria, o pessoal do Baeta é malandro. Os times de futebol, o Olaria, o Madureira, o Baeta Futebol Clube, o Limeira, o União Futebol Clube. É a escola de samba, é o som, era o Irineu tocando machixe, tocando, sabe, samba, sabe, tocar samba com swing. Então ali você fala um bocato, o bocato é swingueiro, o cara toca swing, tá? Tem uma pegada diferente, como o Jacaré, que é um excelente saxofonista, e um monte deles. Irineu, externa, take 2. Aqui era a casa do Claudinho Farias, ali a casa do Paulinho e o Bocato não morava por aqui, né, pai? Morava lá no final do Baeta. O legal era assim, eu acho que todos os alunos da banda eram do Baeta. Quando a gente voltava das viagens, lembra que o ônibus vinha passando, entregando alguns, os outros os pais iam buscar, né? Que era muito bom, né, pai? Aquele tempo das viagens. Exatamente aqui, ó, era o anfiteatro. Toda a frente aqui era de vidro. Aí demoliram e virou uma quadra. Agora é uma quadra de basquete, essas coisas. É uma pena, porque era um auditório muito bonito. Recordações boas. Eu acho assim que foi uma época boa para todos que a gente comenta, conversa, fala assim, olha, uma época que a gente não vai esquecer mais.